Mais um episódio do LamaCast. Hoje a gente está recebendo dois irmãos, o Lúcio e o Luiz. A gente vai falar hoje sobre como é o convívio de irmãos com pessoas com transtorno autista. Lúcio, é um prazer estar recebendo você aqui. Luiz, também é um prazer estar recebendo você aqui na O prazer AMA. é todo nosso. Muito prazer, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que vocês vão escutar, vão ver a gente falando aqui. É um prazer para a gente estar aqui, falando um pouco sobre como que é a nossa rotina, como que é a nossa vivência, sendo irmãos de autista, né? Eu queria que vocês falassem primeiro, para a gente contextualizar. Hoje vocês são irmãos de quem? E quantos anos ele tem? Quanto tempo é que vocês convivem? Principalmente você, né, Lúcio? Que é o mais velho. Tu tem quantos anos? Eu tenho 33. 33. O Lucas tem quantos anos? O Lucas tem 31. Tem 31. Então são 2 anos de diferença. É escada, igual lá em casa. Sim. Tu tem quantos anos, Luiz? Rapaz, eu sou um pouquinho mais novo, eu tenho 20. Tu tem 20? Mas tu tem cara de 17, bicho. Tu tá. O bicho tá louco pra caramba, né, cara? Na hora que eu vi ele, eu disse, bicho, assim. Tá bem conservado. Tá conservado, ainda tem espinha, cara. É incrível, né? Tem que deixar crescer a barba pra ficar um pouco mais velho, né, Lúcio? Mas vamos começar pelo seguinte ponto. Como é que foi, principalmente você, que já tava, né? Sim. Como é que foi esse início com o Lucas? O Lucas, ele teve muita dificuldade em adaptar aos irmãos. Vocês acham que foi mais importante ele ter irmãos? Porque o grande medo das famílias autistas, eu falo família porque o autismo, ele acaba que ele precisa de uma rede de apoio, é não ter outro filho com medo da sobrecarga, porque é uma sobrecarga mental, é uma sobrecarga física. Então, como é que foi esse início? Como é que você sentiu? Conta a tua experiência para mim. Olha, eu, assim, desde criança eu tinha uma certa noção de que o meu irmão tinha algo de diferente, né? Na convivência, assim, ele não, como é que eu posso dizer? Ele não reagia da mesma forma que eu. Eu sentia assim, essa diferença. É lógico que eu não tinha o nível de compreensão que eu tenho hoje, a maturidade, para entender de fato quais eram as particularidades dele, né? Não sou profissional da área da saúde, mas pelo fato de eu conviver já praticamente desde que eu nasci, a diferença é muito pouca, então desde que eu me entendo por gente, que eu convivo com um autista dentro de casa. Sim. Mas assim, eu sempre tive essa noção de que ele era especial, ele era diferente das outras pessoas com quem eu convivia. E isso foi ficando cada vez mais notório a partir do momento que a gente ia convivendo com outras crianças, né? Com os meus primos, com os amigos da rua, na escola. Então, as dificuldades que eu enfrentava eram bem mais simples do que as que ele enfrentava, para se adaptar naqueles ambientes, nas brincadeiras, se sentir falar, aceito, né? Falar, né? O Lucas, ele teve dificuldade para aprender a falar. Ele já foi aprender a falar um pouquinho mais tarde, eu não sei se não me falha a memória, com mais ou menos uns 2 anos. E ele teve regressão depois? Não, até que não, sabe? Ele tem a questão da ecolalia, de ficar repetindo algumas coisas. Me explica o que é ecolalia. Para quem não sabe. Rapaz, no meu entendimento, como eu te disse, eu não sou profissional da saúde, eu sou advogado, né? Mas assim, no meu entendimento, é aquela situação que você fica sempre repetindo as mesmas palavras, com a sonoridade parecida. Sim. Tipo, o Lucas, ele se comunica com a gente de uma forma, assim, bastante específica. Ele repete muitas coisas. Eu acredito que seja uma forma dele de enfatizar aquilo que ele quer mostrar, ou aquilo que ele quer pedir, ou aquilo que ele quer chamar a atenção. Entendeu? Então ele repete muito. Sei lá, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que ele gostou dessa caneca, achou o design dela interessante e ficou preso, né, naquele hiperfoco. Então, ele não sabe ler, a leitura dele eu não sei nem se é essa a definição, mas é meio que logográfico. Ele reconhece imagens. Ele reconhece imagens e associa aquilo, entendeu? Vamos supor que a gente está passando na rua aqui, ele passa por uma determinada rede de farmácia que ele reconhece a logo. Então ele sabe o nome daquela farmácia porque a gente fala, né? Vou passar bem aqui na farmácia tal. Aí ele reconhece. Aí às vezes ele já sabe, entendeu? É mais ou menos isso. Tá aqui a caneca. Ele gostou da caneca. Ele vai repetir.
caneca, tal. Aí dá um passo pra cá, pra lá, caneca, de novo, entendeu? Aquilo se torna tão repetitivo que pra quem não convive, se estressa, às vezes fica, rapaz, esse cara fica repetindo esse negócio 1 milhão de vezes, entendeu? Entendi. A gente tem essa paciência, sabe que é uma maneira dele se comunicar, então a gente pode passar o dia todinho falando de um filme que ele assistiu pela manhã, sei lá, ele adora assistir Pica-Pau, o Lucas. Eu também, a gente sempre cresceu assistindo Pica-Pau, alguns desenhos assim, né? Tom e Jerry, essas coisas, então o Lucas adora. E se ele se invocar com aquilo ali naquela hora, ou Cocoricó, ou algum filme da Disney, ele vai passar um turno, uma manhã, repetindo alguma fala daquilo que ele viu de manhã. É como se fosse uma maneira dele se comunicar e dizer assim, eu gostei muito desse episódio, é muito engraçado. E aí ele fica repetindo. Outra coisa que ele faz bastante no nosso dia a dia é pedir água. Então, por exemplo, ele pode não estar com sede, porque ele acabou de beber, mas ele vai continuar pedindo. Eu quero água, quero água, quero água. E a gente tem que controlar, né? Porque também não pode estar dando água toda hora. Aí a gente até fala, quando vai na casa dos avós, dos tios, fala que é pra dar uma segurada. Não, segurado. Se ele pedir, não fica dando toda hora. É água, coca. Ele gosta. Coca-Cola. Aí ele fica, quer coquinha, quer coquinha. Aí, não, calma aí, rapaz. Não é assim não. Me diz uma coisa, vocês acreditam que o fato de vocês ter sido e serem irmãos do Lucas ajudou no desenvolvimento dele? Rapaz, eu te digo sem sombra de dúvidas. Ajudou demais o desenvolvimento dele. Com certeza. Porque, assim, eu conheço famílias que lidam com autistas, né, com filhos autistas e são filhos únicos. É lógico que os pais têm atenção especial 24 horas por dia da semana voltada para aquela criança. Isso aí é muito importante. Mas, como irmão de autista, eu te digo, te afirmo categoricamente que ele ter convivido comigo e posteriormente com o Dudu, a gente tendo paciência com ele, mostrando diferentes coisas, ele aprendeu demais e aprende todo dia. E nós também aprendemos. Exato. É um aprendizado constante. E eu concordo com você. Eu acredito que criança com criança é diferente de criança com adulto. Porque existe um estudo, inclusive, que fala que a criança até os 5 anos de idade ela não tem maldade. Após isso, ela desenvolve um senso de maldade. Você não pode colocar uma criança muito diferente de idade. Por exemplo, você não pode colocar uma criança de 9 anos com uma de 3. Sim. Provavelmente aquela criança de 9 anos ela desenvolveu o senso de humor. Só que o senso de humor dela é o senso de humor traquino ainda. Que é aquele senso de humor que ele não sabe que aquilo ali ela pode fazer uma brincadeira que pode machucar a menor. Mas como a tua diferença é muito pequena do teu irmão, diferença de 2 anos, né? E você é até mais novo que ele, acaba que cria aquele sentimento tipo, eu tenho que proteger meu irmão. De responsabilidade. Eu tenho que proteger meu irmão. Sempre foi assim. Eu tenho que proteger meu irmão, ou eu tenho que ensinar ele, tipo assim, cara, não é aí que é diferente. A mãe é grande, chegar pro filho e dizer assim, não pode mijar aí, beleza. Outra coisa, 2 crianças assim, não, mas mija aqui igual eu. Aqui, eu aqui, Me imita, é muito mais simples você pegar por assimilação. E, inclusive, tu tocou nesse ponto da questão de proteção e de responsabilidade. Quando a gente era criança e assim, naquele tempo não tinha tantas escolas com o aparato de hoje em dia, com profissionais capacitados, com não tinha nenhum conhecimento, né? Então, não é nem o colégio, ninguém, né? Mundo... O povo tinha preconceito. E demais. Hoje tem preconceito, imagina há 20 anos atrás, né? Ele com 10 anos, por exemplo. Pela questão da ignorância em si, né? Então, assim, eu quando era criança, os meus pais eles queriam colocar o Lucas numa escola que eu também estudasse. Por quê? Porque a intenção deles era assim, o meu filho ele tem que se sentir aceito, ele tem que ser incluído, entendeu? Ele tem que ter as mesmas atividades que as outras crianças, assim como o Lúcio, filho, tem e tal. Só que na cabeça deles também tinha essa questão da ignorância, porque eles não tinham esse conhecimento de que ele precisava de um acompanhamento especial. Hoje em dia, as escolas elas estão tendo profissionais cada vez mais capacitados para que não tenha essa discrepância. Eu não vou dizer nem discriminação, mas essa segregação, sabe? De uma turma só com alunos especiais e outra turma só com pessoas que são neurotípicas, né? Por assim dizer. Naquele tempo, a intenção era colocar a criança para conviver com outras
por assim dizer, normais, né? Que não tinham tantas alterações de comportamento, para ver se ela se inseria naquele ambiente. Mas hoje, com a abordagem multidisciplinar, com o conhecimento que os profissionais têm, que até os pais também Sim. buscam, né? Os pais estão sempre lendo, procurando entender sobre o assunto. Eu acho que tem uma preocupação maior, sabe? E naquele tempo, quando eu era criança, eu enfrentei alguns problemas, né? Porque o meu irmão, ele era diferente, eu sabia que ele era diferente, eu convivia com ele, eu tinha paciência, mas as outras crianças não. Não tinha. Não tinham, então já entrei em confusão na Eu escola, imagino. porque ou estavam caçoando do meu irmão, ou Ah, teu irmão é doido. e tipo isso, entendeu? Ah, não sei o que. Não, deixa ele que ele é doido, não sei o que. Aí tu disse, não, rapaz, ele Não. entendi que só não faz falar, mas Exatamente. ele entende tudo que tu tá falando pra E ele. aí, rapaz, eu ficava zangado, pra não dizer outras coisas assim, de querer. Com certeza, de pai pro Rapaz, mano você tem mesmo. que respeitar meu irmão, ele Tá aqui, ficando vai é brincar doido, com a gente é. também. Ele é diferente, você tem que ter paciência. Sim. Só que assim, eu não tinha. Até isso eu, mudou. Como criança, eu Até não isso tinha mudou, essa, sabia, essa Lucas? noção de que. Por que, que as pessoas não aceitam? Entendeu? Por que, que as pessoas tratam meu irmão desse jeito? Por que, que elas não têm a paciência que eu tenho? Eu não tinha essa compreensão. Ó, eu vou te contar um exemplo, por exemplo, que eu que tô agora convivendo, tô vivendo a mesma vida que você. Basicamente, você teve a mesma experiência, inclusive, meu filho também é suporte 3, que enquanto não é verbal, ainda continua suporte 3. E eu percebo que tem muita coisa mudando. Eu vou deixar ele lá no colégio, aí os próprios colegas lá da turma dele dizem assim, o Celso! Aí um pega a bolsa dele e diz, o Celso, a mesa dele é aqui. Aí o outro, bora, Celso! As crianças, elas aprenderam sobre inclusão. Sim. É um tempo muito melhor para ser autista hoje do que no 20 anos passado. atrás. Com certeza. Hoje as crianças, elas sabem o que é inclusão, elas sabem que aquele coleguinha ali usa cadeira de roda, elas sabem que aquele coleguinha ali é autista, que ela já fala, ele é autista, lá no meu condomínio também, ele é autista, né? Lá na minha sala tem autista, ele não fala, mas vem brincar. Então a grande maioria das crianças, elas adquiriram esse senso que a gente não teve no passado. E isso, hoje em dia, elas têm mais essa noção e orientação. Né? Orientação, Muitos eu falo pais, muito por aí. profissionais que acompanham, professores, pedagogos e psicólogos, né? Essa orientação de que vamos ter paciência com o coleguinha. Exatamente. Vamos ter mais paciência, ele é diferente. O nível de aprendizado dele é diferente do seu. O mérito é muito dos próprios pedagogos Sim, que estão hoje nos sim, colégios. O certamente. mérito é muito das diretoras, o mérito é muito da rede de apoio que hoje tem, porque naquele tempo lá, a gente eu tô falando que eu sou da tua idade, eu tenho 32 anos. E assim, aquele tempo, por exemplo, a diretora, você tá agindo de forma errada, ou vou chamar seus pais. Ela não entendia que aquela forma de andar na ponta dos pés, de fazer barulho, poderia ser controlado, Sim. poderia ser ensinado. Ela pensava o quê? Não, essa pessoa aí, ela não tem condição de estar aqui, não. Um Só. comportamento. Era muito rápido. A resolução no passado era só isso, tipo, ele não dá pra conviver com essas crianças, mãe. Falar na cara de pau, na frente da mãe. Não dá pra conviver, mãe. Deixa ele em casa, mãe. E acabou. Que os meus pais, naquela época, não tinham um nível, como disse, não tinham um nível de suporte que as escolas hoje em dia têm. Qual era a solução? Os meus pais não ficavam, rapaz, eu não vou deixar meu filho numa escola em que ele não recebe uma atenção e que o pessoal não compreende que ele tem um déficit de aprendizagem, um comportamento diferente. Então, o que é que fazia? Retiravam da escola, colocavam na escola para acompanhamento especial. O Lucas estudou a vida inteira em escola especial. Porque no tempo dele, na idade que ele tem, 31, na época dele, não era como hoje em dia, que você tem multiprofissionais dentro da sala de aula, entendeu? Que tem essa preocupação de capacitar os professores e não só ministrar o conteúdo, de te ensinar, sei lá, ciências, matemática, entendeu? Mas como você lidar com crianças diferentes, né? Eu acho que hoje graças a Deus nós temos um avanço absurdo. E muito rápido, foi muito rápido. Porque não tem só o autismo, não tem só autismo, tem o TOD, tem o TDAH, tem a hiperatividade, que vem, tem o síndrome de Down. Então, assim, são inúmeros transtornos que não apareceram, eles estavam aí, foram diagnosticados. Sim. Eu entendo sobre isso. E com relação a convívio dentro de casa, como é que foi, agora vamos tratar de você, falando do Lucas, como é que vocês se sentiram com relação a alguns momentos da vida
tipo, você ter sido deixado de lado mesmo. E entender isso como. Até você que é mais novo, né, Luiz? Sim. Porque às vezes o mais novo é mais paparicado. E você sentir que o do meio tem que ser mais paparicado, muito por conta de precisar de mais atenção. Como é que foi isso, Lúcio? E Luiz, assim, conviver como. Agora eu quero escutar a opinião de vocês, que eu não fui irmão de autista. Então, Tá. isso aí eu quero saber. Como é que foi? Cara, assim, no começo, quando eu era bem menor, eu acho que eu não tinha tanta consciência, assim, dessa parte de ter que dar muita atenção pra ele. Então, no começo, às vezes pegava um pouco, né? Essa parte de Sentia mal, né? deixar de lado, mas meus pais nunca me É deixaram de normal, lado. natural, mas é Meus natural. pais sempre me apoiaram em tudo, então eu nunca tive esse problema de sentir ser deixado de lado. Mas, conforme eu fui crescendo, é que eu realmente fui tendo a noção de que não é que eu tô sendo deixado de lado, é porque ele precisa de uma atenção voltada para ele, especial. Tanto que a gente cresceu se esforçando para entender como que fazia para cuidar também dele, ajudar nossos pais a cuidar dele. Então, é algo que principalmente eu nasci já inserido nesse meio de que eu tinha que aprender a cuidar do meu irmão, aprender a conviver com essas diferenças para poder cuidar dele da melhor forma. Então, eu nunca tive problema com isso, de me sentir de lado ou coisa do tipo. Eu sempre entendi. E Lúcio, como é que teu sentimento? Só complementando aqui a minha visão do que ele vivia, por ser o mais novo, o Dudu, ele sempre, lá em casa a gente chama ele de Dudu, né, que é Luiz Eduardo. Ele sempre foi aquela criança que ele, desde cedo, ele compreendia que o Lucas tinha uma certa limitação, lógico, ele não tinha a maturidade que ele tem hoje, Sim. mas ele sabia que ele era diferente. Porque é 10 anos de diferença, Sim, né? Enquanto eu já havia mais. E a gente orientando também, então, ele, por já ter noção mesmo, mais noção das coisas, de perigo, né, de certas coisas, ele cuidava do Lucas, assim, mesmo o Lucas sendo mais velho, ele, maninho, não vai pra aí não, que tá passando pano, tá molhado. E você morava em Entendeu? apartamento também, Sim, né? a gente mora em apartamento. Morou a vida inteira aqui em Teresina em apartamento, né? Hoje ele tá morando em Caxias, fazendo faculdade lá, e eu moro em Uruçuí, no interior do Piauí, na região sul. Mas a gente cresceu junto ali no apartamento, sabe? Então, não vai pra aí, que tá fazendo comida na cozinha, tá quente. Não mexe no fogo. Panela, Não mexe no fogo. então, assim... Que tem autista, ele é impressionado tanto com água como com fogo. Incrível, né? Não tem tanta noção. Ele não tem noção, não. Ele vai lá, fica bem pertinho. E achando fascinante, né? E mesmo ele sendo mais novo e tal, sempre teve essa questão da proteção, né? Do cuidado com o irmão que é mais velho. Já com relação a mim, tu fizeste esse questionamento aí sobre a atenção, né? De achar que você, poxa, tá sendo preterido. Quando eu era bem novinho, assim, eu ficava. É, porque vocês são de idade muito próxima, né, cara? Tipo assim, poxa, que diabo que nós temos a mesma idade. Meus pais estão sempre saindo com ele, né? Aí ela para levar. E eu nada. Não, que a criança não entende, né? Então ele sai, eu aqui só em casa. Não tinha essa noção, sabe? A atenção era mais voltada para ele e tal. Mas a partir do momento que eu fui crescendo, né? Fui amadurecendo, e isso não, com relação a isso, não demorou tanto. E tu é uma pessoa conhecida na cidade também, como é que... Pronto, eu tava me lembrando aqui, eu até imagino, vocês são conhecidos na cidade porque vocês são filhos de ex-prefeito, correto? Sim, em Ribeiro sim. Aí eu te falo assim, cara, isso aí também pesou um pouquinho, né? Porque vocês não são pessoas que não são públicas, né? Sim. Você acaba também, eu acho que isso também pesa. Não queria nem tocar muito nessa parte da política, mas falar assim de ser pessoa conhecida. Porque todo mundo em Ribeiro deve conhecer tudo, deve conhecer tua família, porque tu é filho. Eu trabalhei muito tempo com prefeitura, então eu até imagino que tua casa deve ser tipo uma prefeitura mesmo, com o povo de manhã cedo pedindo. Saindo, pedindo 24 hores por dia. Saindo a gente batendo na porta lá de casa. Meu Deus. E assim, a convivência. Porque assim, eu acho que pro autista o melhor. Eu falo porque eu também, hoje. Muito por conta da minha profissão, que eu sou jornalista e advogo. Então, é uma profissão que me expõe muito. No sentido que eu tenho um ecossistema voltado para esse meio. E eu acho que faz prejudicar. Tu tá sempre emitindo tua opinião. Porque eu tô sempre emitindo... Eu sempre dando eu tenho podcast. Então, sempre eu conheço muita gente. Então, acaba que eu tô em todos os lugares, basicamente, jurídico, né? Inclusive, na hora que eu olhei teu rosto, eu disse, rapaz, eu acho que esse bicho é advogado. Que é difícil eu não conhecer um advogado no Piauí. Aí, é sério. Aí eu disse assim, cara, como é que foi esse sentimento de, tipo, eu não posso me esconder também? Porque é difícil, pô. Entendeu? Porque pro autista, a melhor coisa que tem é você mesmo afastar da família. Mas vocês são políticos, não tem como afastar nem da cidade, quanto mais da família. Não, aí assim, nós...
lá na nossa casa, nós somos bastante agregadores. Sim. Né? A gente sempre gosta de estar perto dos nossos amigos, dos nossos primos, da família mesmo, assim, de tio, de todo mundo. De amigo, sabe? Chega alguém na família... E a família não estranhava, Lúcio? O quê? É porque tem família que acaba mais prejudicando do que ajudando. Eu falo assim, eu vou entrar até num tema espanhol agora, mas assim, muitas famílias. A família que eu falo assim, não a família O núcleo, pai, né? mãe. O Eu resto. falo família, o resto que eu falo primos, tios e avós. E principalmente do nosso tempo, que eu falo há 30 anos atrás, eles eram muito preconceituosos. Diziam assim, rapaz, não chama tal pessoa pra festa não. Tem isso, pô. Não chama tal pessoa pra festa não, que ele tem problema. Com relação a isso aí, Entendeu? graças a Deus, a gente, eu falo a gente porque eu tenho certeza que o Dudu concorda comigo, mas nós somos muito abençoados, porque Sim. a nossa família sempre teve muita compreensão e paciência, sabe? Tem outros autistas na família, Sim. mas eu acredito que o primeiro que tenha sido Primeiro diagnosticado foi foi o o Lucas, né? Foi. Sim. E a minha avó, quando o Lucas era bebê ainda, acho que 2 anos, que ele tinha dificuldade de falar, de se comunicar, aquela questão de não olhar fixamente aqui, a gente tá conversando, eu tô Sim. olhando pra ti, eu tô conversando com o Dudu, olho pra ele, o Lucas ele não fixa A tanto, grande né? maioria, A a grande maioria. meio que evita A o grande contato, maioria ele de olha contato aqui, visual. já É, olha mas a outra conexão coisa. é mais pra quem ele conhece mesmo. Isso. É. E aí, assim, a minha avó, pô, naquele tempo, ela era uma pessoa idosa, assim, não tinha tanto conhecimento, né? E ela olhava pra minha mãe e dizia, minha filha tem algum problema com esse menino. Ela dizia assim, ele não é normal, porque aquela era É. a concepção dela, Sim. a forma dela de lidar com a situação. E aí é uma das coisas que meus pais, lógico, também percebiam e foi esse tipo de comportamento e alerta da própria Estereótipo, família, né? Foi estereótipo de chegar assim, olha, aparecendo. vocês precisam procurar profissionais para ver o que esse menino tem. Porque ele precisa de acompanhamento. Então, a família sempre teve essa atenção, esse carinho, esse suporte. Poxa, às vezes, minha mãe tá ocupada aqui fazendo 1001 coisas, eu tô morando numa cidade, o Dudu tá Longe na pra outra, caramba. o meu pai tá trabalhando, tá fazendo Sim. o corre dele. E às vezes a minha mãe, agora, eu vou deixar de fazer minhas coisas porque eu não tenho quem deixar o Lucas. As minhas tias, não, deixa ele aqui com a gente fica com ele aqui, entendeu? Minhas tias, minha É bom, avó, né, cara? Rede de cara, apoio. entendeu? Né? Meus É, primos, sempre meus teve tios. Aí, não, deixa ele aqui, pô. Fica aqui com a gente. Ele a gente, fica quietinho aqui e tudo, fica eu consigo sossegado, cuidar a gente dele. olha, não tem problema nenhum, não. Você vai lá, resolve suas coisas e volta aqui. Entendeu? A gente sempre teve essa tranquilidade com relação à família. Entre nós, núcleo, é que Então, aproveitando que hoje é especial Dia dos Pais, eu queria que vocês falassem da importância que é a imagem masculina na vida de uma criança autista. Cara, se eu pudesse sintetizar em uma única palavra, eu acho que eu colocaria respeito. Assim, não que a figura da mulher não impõe respeito, né? Mas assim, o Lucas, ele é homem e eu acredito que ele tem no meu pai e em mim, no Dudu, aquela questão de como se portar, sabe? Exemplo, né? De exemplo, de comportamento. Por mais que ele tenha as suas dificuldades e de compreensão mesmo, mas o Lucas, ele é um cara muito tranquilo, assim. Muito tranquilo. O trabalho que ele dá é o trabalho que uma pessoa autista, assim, às vezes não precisa nem ser autista, mas com algum nível de compreensão inferior que ele tem. Ele não vai saber Déficit fazer cognitivo, comida, normal, né? Ele normal. vai saber fazer comida. Às vezes, se ele for tomar banho, ele vai precisar de alguma De algum auxílio. Pronto, agora eu vou pôr o shampoo na tua cabeça, agora tu esfrega a cabeça. Aí ele vai, entendeu? Ele precisa de comando. Sim. Então, assim, eu acho que a figura paterna na vida dele é mais por questão de comando, né? O papai, ele vai, pega o seu chinelo. Não que a minha mãe não faça isso. Hoje todo mundo faz lá em casa. Eu faço, o Dudu faz, minha mãe faz, meu pai faz. Mas eu acho que pelo porte, pelo tom de voz, tem essa questão do espelhamento. Eu né? concordo com você, Por ele 100%. ser homem, ele Concordo com você, espelha 100%. naquela conduta. Até a questão forma de da se vestir, negativa, né? Eu falo isso muito lá em casa, com relação à minha mulher, que a minha mulher não sabe dizer não. Na verdade, a grande maioria das mães não sabe dizer não.
né? Mas a mãe autista é mais. Por quê? Porque ela tem um peso na consciência, um pouquinho, entendeu? Tipo, pô, vou dizer não, pode ser que ele entre em crise, pode ser que ele se frustre, pode ser que eu esteja limitando meu filho para algo, porque é lógico que sempre quando você tem alguém autista na família, você quer que ele tenha alcance todos os anseios que ele quiser. Tipo assim, eu quero nadar, vai nadar, cara. Eu não quero, se eu quero comer sucrilhos na janta, vai comer, por quê? Porque ele fica imaginando assim, pô, eu quero que ele tenha tudo que ele possa ter. Que ele seja aceito. Mas o pai, ele entende que a sociedade, ela existe regras. E a gente já orienta o filho, tipo, o coração dói, mas eu já oriento de uma forma que eu já sei que vai ajudar ele lá na frente, mesmo que ele birre, não sei o que e tal. O mundo lá fora é diferente, porque assim, não é todo lugar que ele vai ter a mãe dele e o pai dele, entendeu? Então, aí não pode. Isso aí não pode fazer. O não é educa, cara. O não é o que mais educa, na verdade. O não é o que mais educa. Então você tem que realmente dizer, vai comer. Não, não é hora de comer doce. Entendeu? Porque você tem que eu falo isso pra todo mundo, a criança autista, ela é uma criança antes de ser autista. Uma criança precisa de educação. E a educação, ela se dá pelo não é pelo sim. Então você tem que orientar a criança, que é ali onde ela tá aprendendo, né? Sim. Aí ela vai mentalizando, pô, eu não como doce até meio-dia. Meu pai não me dá doce até meio-dia. Aí depois que eu almoço, ele vem me dar um pedaço de chocolate. Então ele mentalizou que o chocolate só vem depois do almoço. E às vezes ele tá num ambiente que não tem nem o pai nem a mãe de supervisão. E chega alguém, você quer alguma coisa? Aí, então, aqui tem tal coisa e tem um doce. Ele, não, o doce eu não posso porque é só depois do almoço. É lógico que tem casos e casos, pessoal. Sim. Eu sei que tem restrição alimentar. A grande maioria dos autistas tem restrição alimentar. Mas essa restrição ela é progressiva como também é regressiva. Perfeito? Sim. Mas o que a gente tá falando aqui hoje é você colocar a criança, eu falo criança e adolescente, que hoje, basicamente, é o nosso principal foco, para poder fazer uma rotina minimamente normal, parecida com o que a sociedade vai impor. Por exemplo, você almoça o quê? Arroz e alguma coisa. Você tem que almoçar isso aí, porque todo lugar vai ter arroz e alguma coisa. Sim. Você tem que jantar o quê? Macarrão. Eu não gosto de macarrão, mas faz uma comida parecida com o que vai ter no lugar onde ele for, para ele ter menos dano. Menos intolerância, por assim dizer. Não digo, não é nem questão de intolerância fisiológica, né? Mas intolerância de não aceitar aquilo. Com relação a isso aí, cara, é uma benção muito grande lá em casa, porque o Lucas come tudo. Se tu colocar um pedaço de pedra no prato dele, ele vai comer e vai pedir mais. Ele come pra caramba assim mesmo e come tudo. Come tudo. Não tem restrição com carne, com arroz, com feijão, nunca vi ele rejeitar nenhum tipo de comida. Se você colocou no prato dele, ele vai lá e arrebenta, sabe? A restrição que ele tem com relação à fruta. Ele não tem. Não gosta muito, né? Não come salada. O meu come tudo, tu acredita? O meu já é diferente. O meu rapaz, se ele vier melancia, ele é daquelas crianças. Sim. Igual criança. Eu falo assim, cara, o autista é só um transtorno, mas ele é criança igual as outras crianças. Ele faz igual as outras crianças. Ele vê a melancia lá, ele fura a melancia igual a gente furava, né? Fura a melancia pra comer. Aí do mesmo jeito vê o melão, aí fica pedindo, joga em cima da mesa que é pra cortar. Então, assim, eu percebo que vocês se adaptaram muito ao irmão de vocês. Sim. Aprenderam e ajudaram ele a se desenvolver. E acredito que vocês são excelentes pessoas aqui na minha frente, muito por conta dele também, né? Cara, com certeza. E ainda vou além. Teve um período difícil assim, na nossa vida, que o Lucas, ele sofreu um AVC, né? Isquêmico. Ele ficou um tempo na UTI do Hospital São Marcos com o lado direito paralisado, né? Então foi quase um mês, mais ou menos, que ele ficou no hospital. Foi. Ele é jovem, né? Ele tava com... Ele tinha um nódulo no pescoço, aqui no lado esquerdo, que ficava envolvendo a carótida, né? Então ele precisava fazer uma cirurgia para remoção desse nódulo, porque uma hora ele estava crescendo, uma hora ele ia comprimir a artéria. E aí ele precisou fazer essa cirurgia, e no exame que ele fez, um exame, eu acredito que seja de rotina, pré-operatório, passou um coágulo para o cérebro, né? E foi nesse momento que ele teve essa isquemia. E aí ficou com o lado direito paralisado. Então aquilo ali pra gente foi aterrorizante. Todo o progresso que ele vinha tendo... Regressão. Não vou dizer nem que regrediu, mas ou estagnou. Algumas coisas regrediram, outras estagnaram. Então, quantos anos ele tinha?
Rapaz, eu acho que ele tinha uns 22, por aí. Eu tava terminando a universidade. Eu acho que ele devia ter uns 22, 23 anos. Eu já tinha me formado, eu já tava terminando meu curso, acho que é uma coisa assim. E aí, eu já era formado, não lembro. Mas ele tinha pouco mais de 20 anos. Ele era muito novo, cara. E, pô, se ele tem 31 e é novo naquele tempo. E aí, assim, foi complicado pra gente meio que se readaptar, porque ele ficou sem andar, ele teve que reaprender a andar, ele teve que reaprender a comer, ele teve que reaprender a falar, né? Porque ele ficou Tudo com de tudo novo. paralisado. Foi tudo de novo. Foi rápido, foi tempo recorde, porque hoje o Lucas fala, o Lucas come, o Lucas anda, entendeu? Mas eu digo que foi tempo recorde porque eu acredito que esse processo aí deve ter levado... Ele saiu do hospital caminhando. Com dificuldade, a gente ajudando tudo, mas saiu caminhando. E pra mim é um milagre. Sim, é um milagre. O cara ficar um mês É um milagre. UTI, com Milagre. uma paralisia e sair caminhando. Rapaz, até pra pessoa que não tem Sim, transtorno nenhum, é um milagre. entendeu? Um mês, você Uma vez eu já deixo várias sequelas da varia pra... Então, assim, foi um período complicado, mas que a gente aprendeu demais. Foi. A gente se... Meio que, ele tá precisando da gente e vamos... agora. Tudo que a gente Tu tinha, tiver que fazer... e tu tinha só 11 anos, né? Eu era muito novo ainda. Tu só tinha uns 10, 9 anos, 10, 9, 10 anos. Fundamental ainda. Eu, meu pai e minha mãe, como ele era estudante ainda e tal, meu pai e minha mãe, a gente se revezava no hospital, né? Um passava o dia, o outro passava a noite. O meu pai, às vezes, passava o dia trabalhando e eu ficava com o meu irmão Eu no hospital à imagino a noite. dificuldade. Então, tinha essa... O que eu quero chegar nesse ponto? A gente tá sempre aprendendo. Sempre. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. É uma constante aprendizado. Que gira em torno do exercício de paciência. Sim. Eu te digo, sem sombra de dúvidas, que eu não vou dizer aqui que eu sou uma pessoa 100% paciente, 100% sim. paciente, entendeu? Mas eu Aprendeu demais. sou um cara com o Lucas e eu tenho certeza que eu seria Outra outro cara, pessoa totalmente diferente. sem o Lucas. Eu não teria metade da paciência, da Com certeza. compreensão que eu tenho hoje se não fosse por ele, não. Te digo sem sombra de dúvidas. E eu aprendo cada dia. Para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem da importância que é a rede de apoio e a mensagem também para os pais. Que esse episódio vai sair amanhã, no Dia dos Vai Pais. ser amanhã no Dia dos Pais, né? Mas antes, a importância da rede de apoio. Vocês estão aqui como rede de apoio. Sim. Da rede de apoio. A importância da rede de apoio é algo fundamental, porque a gente só conseguiu ter todo esse cuidado e ir aprendendo cada vez mais por conta dessa rede de apoio, né? Que sempre tinha que estar estudando, tinha que estar procurando informação para saber como tratar, né? E da melhor forma. Então, Não tinha internet, não né? tinha, não tinha, os médicos ainda eram Tinha coisa- palestra, né? Hoje teve até congresso. Esse ano teve um congresso gigante sobre terra. E não tinha congresso, tinha nada. Cara, com relação à rede de apoio, o que eu posso falar é que tudo começa pela sensibilidade. Você conseguir se colocar no lugar do outro. Não precisa ser especificamente para o autista. Lógico que nós estamos tratando aqui do autista, mas qualquer pessoa que tenha uma condição diferente ou esteja passando por uma situação de dificuldade, a partir do momento que você tem, como é que eu posso dizer, compaixão, sensibilidade de se colocar no lugar do outro, a situação já melhora, assim, pelo menos uns 75%. Sim. Na vida do autista não vai ser diferente. Se você tem pessoas, né? Se você tem pessoas no teu entorno que são compreensivas, que, poxa, aquela criança, aquele adulto, aquela pessoa, ela é diferente. Ela tem limitações. Então eu tenho que ter um pouco mais de paciência com ele. Eu tenho que me deixar um pouco mais aberto a procurar entender o que ele está querendo, né? O que ele quer se comunicar. Ou se eu não tiver tanto aquele tato, mas que eu busque alguém que saiba, tipo assim, rapaz, eu não estou entendendo o que você quer, mas vamos tentar aqui. Fulano, vem cá, me ajuda aqui, vê se tu consegue entender o que ele quer. Perfeito. Se ele tá pedindo água, se ele quer ir ao banheiro, se ele tá perdido, entendeu? Perfeito. Vamos supor, alguma situação do tipo. Então, eu acho que tudo começa pela sensibilidade. E quando você tem familiares, amigos e profissionais que têm essa sensibilidade, que se colocam dispostos a entender, a se colocar no lugar do outro e ter um pouco de compaixão, eu acho que tudo começa a melhorar, sabe? Desde a casa, dentro de casa, os pais, né? Porque o que a gente pouco falou aqui, mas que também é muito importante, é que quando acontece um diagnóstico, né, de uma pessoa com autismo, a princípio há aquela negação. Você fica
fica... meu É o Deus, luto, né? É o É luto. como se fosse o O luto, né? luto. Você fica... O luto meu da Deus, expectativa da será que- criança O sonhada. que será que aconteceu? Será que ele vai melhorar? Será que ele vai curar ou, sei lá, Mano. melhorar absurdamente? Será que ele vai ser autossuficiente? Acho que é a maior indagação. Um dia você vai viver Só. só. Conseguir preparar Você vai viver só para ele viver só sem depender de ninguém. Porque assim, você nunca tem medo de morrer. Essa é a verdade. Tipo, ninguém quer morrer, mas você não tem medo. Né? Tipo assim, se eu morrer, morreu, acabou, né? Você tem medo de morrer, irmão. Aí você tem medo de morrer em vão. Só que, pra quem é pai autista, ele tem medo de morrer. Não é nem por ele, não. Ele fica pensando assim, pô, se eu morrer hoje, aí eu vou. Rapaz, aí esse menino vai estar aí ele vai parar numa casa, num CAPS desse da vida aí lá no CAPS o pessoal não vai saber tratar. Eu já visitei essas casas aí. Aí ele vai ser colocado com esquizofrênico. Aí ser colocado com outro tipo de transtorno que não é adaptação para ele. A entendeu? preocupação de um pai de crianças típicas, ela é absurda com relação a isso, né? Diz assim, meu Deus, será que eu vou deixar meu filho minimamente preparado para o mundo? A preocupação de todo qualquer pai e mãe. Mas quando você é pai eu acredito, eu não sou pai ainda, mas eu sou irmão e eu tenho você deve ter a noção. Quando você convive com uma pessoa que é autista, você fica, rapaz, como é que eu vou fazer para ele se sentir minimamente autossuficiente? Para ele se suportar aqui nesse mundo, entendeu? Então é uma das coisas que a gente trata muito lá em casa, eu principalmente com o Dudu, que é aquela história, né? Por um descuido de Deus, pai e mãe não são para sempre. Exatamente. Felizmente o Lucas tem 2 irmãos que gostam muito dele e cuidam muito Sim, dele. imagino. Tem essa atenção. Vocês têm essa responsabilidade de carregar o legado do pai de vocês. A gente procura, né? E eu acredito que vocês até devem ter conversado entre si, já pensando nisso. Tipo assim, nem uma nem duas vezes não. Mas eu imagino mesmo, sério mesmo. Que eu tenho, lá em casa nós somos 6. Então, se eu tivesse um irmão que precisasse de cuidados especiais, eu acredito que isso aí já seria tratado. Muitos anos que dizem assim, cara, e se acontecer alguma coisa, quem é que vai ficar? Ou como é que nós vamos fazer? Quantos dias que vai ser feito? Vai ficar na tua casa quantos dias? Se eu casar, como é que fica? Se eu tiver filho, né? bem prático aqui. Um dia eu vou me casar, ele vai se casar, vai ter os filhos dele. Entendeu? Mas o Lucas é o nosso irmão. Então ele vai... Não sei. E até a pessoa que entrar na família de vocês já vai entrar sabendo, tipo assim, ó. Vai entrar sabendo. Vai entrar sabendo que, ó, ele é meu irmão. E eu não sei se você sabe conviver, mas eu tenho que estar com ele. Exatamente. Entendeu? Entende assim, tipo, vai ter um quartinho pra ele ali, vai ficar na casa do Luiz tal dia, vai ficar na minha casa tal dia, tem que levar eles pra terapia. É outro filho, você já tá casando, eu já tenho filho. Vai ter que colocar o meu irmão na programação, entendeu? A gente gosta de fazer tal coisa, mas aquilo ali não se adequa à rotina dele. Então nós vamos ter que buscar alguma coisa para que se adeque. Igual história, tipo assim, você casou, eu já tenho filho. Entendeu? É simples, a pessoa tem que entender isso. Tipo assim, você vai casar comigo, mas eu já tenho um filho, então coloca isso na tua cabeça. Uma das coisas que a gente conversa assim, desde que eu chamo, sei lá, ali... Desde a adolescência, desde a adolescência. Desde que ele era adolescente, eu já tava... começando na universidade e tal, foi uma das coisas que eu sempre conversei com ele, desde que ele era criança. Ó, estude, se esforce, hoje ó, se empenhe no seu curso, para você ser um bom profissional, você trabalhar, por quê? Porque nós temos essa responsabilidade com o nosso irmão. Para finalizar, uma mensagem para os pais de motivação e também para dizer que ter um filho diferente não é o fim do mundo. Não, de forma alguma. Eu acredito que, além de não ser o fim do mundo, você pai, você mãe, você irmão, primo, amigo, você vai ter muita dificuldade. Você vai passar por alguns momentos que você vai botar a mão na cabeça, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E como a gente sempre falou aqui ao longo dessa conversa, começando com paciência, com compaixão, com... você ter sensibilidade, né? Se colocar no lugar dele, de saber como, não vou dizer saber, mas pelo menos tentar imaginar como que ele se sente, já é um começo excelente, sabe? Então, além de não ser o fim do mundo, você vai aprender muito, você vai se tornar uma pessoa incrivelmente melhor, se você se permitir, porque é uma transformação absurda na tua vida e constante, né? Para sempre. Você vai estar sempre aprendendo e vai se tornar uma pessoa
incrivelmente melhor com a convivência com um autista, se você se permitir e se você procurar dar todo o suporte que ele precisa. Isso eu te digo sem dúvidas. E basicamente também o meu irmão já resumiu bem essa parte de que é um choque de realidade, porque eu sei que é difícil, mas nunca é o fim do mundo. E é alguém que você vai sempre ter que cuidar, como se fosse realmente uma criança. Mas você ganha muita coisa para você mesmo também, você se desenvolve bem. E pela parte de ser irmão, é algo que eu sei que dá muito trabalho, mas é algo que eu gosto muito até mesmo porque é como se, quando eu brinco com ele, quando eu falo com ele, é como se eu estivesse brincando com... Eu sei que eu sou o mais novo, mas é como se eu estivesse brincando com o mais novo, entendeu? Porque ele sempre vai ser uma criança. Então, é algo que sempre lembra, assim, de você ser criança. Obviamente, na parte de irmão, de ser irmão. Então, é algo que eu sempre gostei de brincar com ele, com os meus primos também, que são... A gente tem outras pessoas na família que são. Então, é algo que eu acho muito legal, ficar brincando, assim, porque é algo diferente e que você se sente feliz fazendo, entendeu? Porque você não brinca, obviamente, como se fosse com seus amigos ali da escola, que vão crescendo junto com você, vai sendo diferente. Perfeito. Essas brincadeiras, mas com eles, sempre é a mesma coisa e sempre é legal. É muito mais, você pode inventar qualquer coisa, às vezes você inventa uma palavra, como eu faço com o Lucas, eu invento uma palavra e ele gosta e fica pedindo para eu repetir a palavra. E é muito legal fazer isso, esse tipo de brincadeira. Bem, pessoal, para você que ficou até aqui, agradecer ao Lúcio, agradecer ao Luiz, esse momento especial do Dia dos Pais e também eu acredito que vai servir até também pro Dia do Irmão, viu? Eu me senti inspirado por essa família e agradecer muito por vocês terem aberto a história de vocês para motivar convite, outras famílias. Obrigado pelo convite, por ter dado a convite. oportunidade da gente participar, de falar um pouco como que é a nossa experiência, né? Espero que essa conversa ela sirva para ajudar outras pessoas, né? Entender como que é um pouco da nossa rotina. E é isso, ver que não é não é fim do mundo, não é. Você vai ter alguma limitação, mas você não vai deixar de viver, você vai aprender um bocado. Agora sim, eu para finalizar também, a minha mensagem que eu deixo para os pais é: se você não tinha uma missão de vida, a partir do momento que você tem uma pessoa autista na sua família, você ganhou uma missão. Entenda que Deus te escolheu para você guiar uma pessoa por toda a vida. Exatamente. Isso é uma responsabilidade, uma honra muito grande. E como eu disse aqui, o autista, Lucas, ele veio na nossa vida para nos melhorar como pessoas. Exatamente. Então ele é um ser de luz. Sim. Que a única coisa que ele nos pede, mesmo sem pedir expressamente, é atenção, cuidado e carinho, cara. Então, o retorno que ele me dá é me melhorar como pessoa, né? Perfeito. Então, isso aí para mim é impagável. Ficou até aqui, comenta, curte, compartilha esse episódio, tá bom? E até o próximo AmaCast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.